Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Gente, eu estou chegando aqui hoje e não é para contar história, mas fiquem, por favor, porque eu quero falar 3 tópicos para vocês e quero que vocês deixem sua opinião, compartilhem a sua opinião aqui com a gente, que no caso é comigo, né? E é isso. Bom, eu gostaria de saber de vocês se tem alguma outra plataforma que o podcast ainda não está inserido, que você ache interessante que a gente esteja lá também. Então, às vezes, você está acostumado com outra plataforma de áudio, um outro formato para você ouvir. E nisso é só você falar que eu vou ver a possibilidade de disponibilizar o podcast lá também. Lembrando que nós estamos no YouTube, tanto como podcast, como um canal. O canal é em formato de vídeo legendado. Como eu já disse para vocês, é assim, transcrito por IA, porque eu não consigo transcrever um por um, né? Vai chegar um momento que, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer isso, transcrever episódio por episódio. Mas já é alguma coisinha, né? Nós temos, então, lá no YouTube também, até para quem gosta de assistir na TV, ou às vezes não sabe ou não gosta muito das plataformas de áudio. E aí nós temos o Spotify, que é o nosso maior público, está no Spotify hoje. Nós temos o Orelo, a Amazon Music, o Deezer, Apple Podcast. E eu acho que é isso. Atualmente, para você se tornar apoiador do podcast, você apoia através do Apoia-se ou Orelo. Mas eu estou querendo colocar no Patreon também. O que vocês acham? Vocês estão acostumados com essa plataforma? Eu não conhecia, estou verificando agora porque uma pessoa me indicou, então estou vendo sobre isso. Quero saber o que vocês acham. E agora eu vou falar sobre um outro tema aqui também, que eu quero saber a opinião de vocês. Segundo tópico. Bom, eu tenho pensado atualmente, porque eu já estou quase finalizando os vídeos lá para o YouTube legendado, já está quase finalizando para ficar tudo que saiu por último no Spotify também estar lá atualizado. E com isso, eu andei pensando em algumas coisas, porque quando eu comecei o podcast muito sem saber de nada, sem saber fazer um roteiro. Não que eu saiba muita coisa agora, né? Mas a diferença é que eu tenho pesquisado, feito o exercício de respiração, exercício de voz, né? Às vezes eu ainda acho que minha voz, ela é estridente e eu sei disso, então, para que vocês fiquem sabendo, eu estou procurando fazer exercícios, essa questão do diafragma, né? Para que fique uma voz mais aveludada para vocês. E aí, observando algumas histórias, principalmente lá do início, foram histórias que eu não sabia direito o que eu estava fazendo, eu só estava postando e era isso. Então tinha muitas respirações, o áudio não era bem tratado, tinha muito vício de linguagem, ainda tem hoje em dia, mas é menos do que tinha antes. E às vezes parecia até que eu estava enrolando com alguma história. Então, eu estou vendo a possibilidade de regravar, porque assim, desde as primeiras histórias, seja que eu tenha escrito de algum parente próximo meu, ou de alguém que veio até mim contar, eu sempre guardei dentro da pastinha no computador aquele roteiro bruto, né, de todas as informações que eu peguei daquela pessoa, junto com o termo de assinatura e o documento da pessoa, para eu ter esse termo de consentimento. Então, com isso, eu tenho o roteiro bruto para conseguir fazer aquela história e aprimorar. E, inclusive, eu posso até ouvir aquela história de novo, o áudio de novo, e ver a melhor forma de contar aquela história. E aí, eu gravo novamente e disponibilizo para vocês sem tirar o conteúdo do lugar. Eu consigo subir o áudio mantendo ele na posição dele. Então, sei lá, mãezona que estava lá no início, eu consigo manter ela no início, entendeu? Sem fazer com que ela troque de lugar, troque de ordem, para fazer vocês ficarem confusos. Então, eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso. A produção desse conteúdo novo, com a gravação nova, ela vai sendo feita igual formiguinha, porque, né,
vocês já sabem, eu também não posso parar de liberar conteúdo novo para ficar refazendo os antigos. Então, vai sendo feita da maneira que der, né? Às vezes, um final de semana eu consigo gravar uma, e aí tem que editar. Então, vai aos pouquinhos, como uma formiguinha mesmo. E eu vou avisando vocês: olha, gente, história tal, tal, tal já tá nova de novo. Se vocês quiserem ouvir novamente, dessa vez com um áudio aprimorado, comigo contando melhor, vai lá ouvir. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre isso. E se vocês acham que vale a pena eu fazer, né? Porque vai dar um trabalhinho, mas com isso o conteúdo vai ficar melhor, principalmente para novos ouvintes que estiverem chegando e normalmente escutam os primeiros até chegar nos últimos episódios, para ter um conteúdo bom também. É lógico que daqui 1 ano, 2 anos, as histórias que eu estou contando hoje não vão estar ainda tão boas quanto eu vou estar daqui a 2 anos, assim eu espero, né? Mas pelo menos não vai ser um conteúdo tão inexperiente assim. Então, eu quero saber a opinião de vocês relacionada a esse tema. Bom, e para o terceiro e último tópico, não é apenas um tópico, né? Mas nós temos aí que falar algumas coisas e relembrar algumas questões referentes ao podcast. Às vezes, algumas coisas são óbvias para uns, mas não para outros. Essa mensagem não vale para todo mundo, tá? São um ou outro que faz isso, mas eu gostaria de deixar aqui porque eu achei relevante falar, porque nas últimas 2 ou 3 semanas eu recebi alguns comentários desse jeito e por isso que eu estou falando aqui agora. Sempre que eu peço para vocês comentarem, eu amo que vocês comentam, que vocês às vezes não entram no grupo, né? Mas eu deixo a opção de comentários aqui justamente para quem não gosta de grupo conseguir ser mais prático. Acabou de ouvir a história, veio, comentou, deixou uma opinião. Isso é ótimo, é excelente. Mas eu sempre peço que vocês comentem com moderação, empatia, revejam seu comentário. E durante alguns dias, a gente recebeu alguns comentários. Nós temos aí histórias, como a história da Fabrícia, que foi insegurança, que foi a última que deu uma maior repercussão. Nós temos a história motorista, nós temos a história ataque, onde a pessoa que está enviando a história, ela foi vítima da situação e as pessoas estão colocando a culpa na vítima. Falando, mas a atitude que fulana tomou foi uma atitude que o que aconteceu foi apenas consequência das escolhas dela. E a gente percebe que a história que eu contei não tem nenhuma questão de consequência que seja algo plausível. É um crime. É algo que ninguém deveria passar por isso, entendeu? É uma coisa muito complicada para a gente jogar numa forma como, fulana mereceu, ela estava toda errada e o que aconteceu foi apenas consequência. Gente, a pessoa ser atacada, a pessoa ser vítima de um assédio ou algo pior, é culpa dela. Meu Deus, não é isso, não é para isso que o podcast está aqui. E eu vou falar para vocês, comentários assim não serão aceitos, porque para mim extrapola todos os limites. Não, isso aí não vai ser aceito aqui no podcast realmente, porque eu acho que é colocar a culpa na vítima por algo que ela não tinha escolha e por algo que é um crime. Então, esse é o motivo de não aceitar certos comentários. A partir do momento, gente, que você tem uma opinião contrária à minha, contrária à da pessoa que contou a história, eu não ligo. Eu aceito seu comentário. Você pode ver que tem vários comentários lá que têm opiniões diversas e eu aceito. Mas a partir do momento que a pessoa ofende um ouvinte meu, ou vem falar palavras de baixo calão, ou vem colocar a culpa de uma coisa que é crime, aí não será aceito. Não tem nem como eu passar por cima disso. Porque, gente, em primeiro lugar também,
A gente tem que pensar e raciocinar se o que a gente está falando faz sentido e se é ok comentar esse tipo de coisa, porque nem sempre é ok, né? E aí, assim, tem comentários de pessoas que falou do meu português, falou que eu disse algo errado, ou que não concordou com uma posição minha durante uma história, e isso pra mim é super válido, tá? Eu não me importo com isso. Só que a partir do momento que você tá ofendendo uma ouvinte que veio, abriu o coração, tá preocupada com uma situação e você chega xingando, falando coisas sem necessidade, isso aí é bem complicado, porque do mesmo jeito que vocês são ouvintes e vocês precisam ser valorizados, imagina se você está enviando uma história sua e alguém comenta dessa mesma forma numa história que é sua. Não é pesado? Então, é verificar isso também, né? Mas a única coisa que eu peço para vocês é sempre comentarem com muita moderação e empatia, lembrando que uma pessoa está vivendo essa situação, né? Não é uma novela, não é uma série, é uma pessoa real, que poderia ser algum conhecido seu, alguém que você tem próximo e que poderia estar passando por esse tipo de situação. Você falaria dessa forma com um amigo? Com algum tipo de desrespeito? Então comente com carinho, né, como se você estivesse comentando com alguém próximo a você, tá bom? Eu agradeço a compreensão de todo mundo e eu quero comentários, pode falar tudo sobre todas as histórias com muito amor e carinho, tá bom? Um beijo.